bom dia! Estamos aqui neste domingo, participar dessa live. Ai, gente, me deu eco aqui, agora eu já tirei o meu eco. Apareci para vocês e apareci para mim de novo. Como vão? É um prazer estar com vocês em mais uma live falando do quê, gente? De educação musical inclusiva. O nosso objetivo hoje aqui é compartilhar experiências, reflexões sobre os impactos da educação musical inclusiva na prática. Nós finalizamos agora a primeira turma de educação musical inclusiva e aí estamos com essa série de lives para que a gente consiga aí conhecer mais, trazemos convidados e convidadas para compartilhar conosco essas experiências. Fazendo uma breve recapitulação da live anterior, nós trouxemos ali a estrutura do curso. O que é importante eu contar para vocês? Que nós temos 3 eixos. Eixo de educação inclusiva, onde nós trabalhamos todo o conteúdo de história, conhecendo a história que a gente conhece onde estamos e projetamos para onde vamos. Então, temos a educação especial, que não temos mais, né? Hoje nós priorizamos a educação inclusiva e não a especial, ok? Há um eixo de educação e saúde e um eixo de educação musical. Também na live passada, nós tivemos como convidada a Cláudia Matsukuma, que foi uma aluna da nossa pós, que esteve conosco em vários momentos. Eu sou a Etna Gutierrez, eu sou coordenadora dessa pós-graduação. Minha formação inicial é terapia ocupacional, fiz licenciatura em música posteriormente e trabalho há 17 anos com este público em aulas e temos também um grupo de canto coral e vamos trabalhando aí nessa questão da educação musical inclusiva desde esse tempo. A nossa convidada de hoje é a professora Simone Velho. Ela foi uma das alunas também de destaque do nosso curso e veio para nós realizar, então, essa fala dela, com o olhar dela de como foi o curso e como esse curso impactou na sua prática diária. Deixa eu ver quem já está aqui. Muito bom. Então, voltando aqui. A educação musical inclusiva, ela precisa ser observada da seguinte perspectiva. O aluno de inclusão é aquele aluno que ele precisa de adaptações para que ele seja incluído no grupo. Não temos mais espaço para deixar esse aluno no cantinho da sala ou para utilizar métodos tradicionais de ensino, por exemplo, no nosso estúdio, e quando eu falo métodos tradicionais, eu não estou falando pegar o método, sei lá, o Cherny ou o Bona ou alguma coisa assim e falar que você não pode usar. Não é isso. É a forma como você transmite esse conhecimento, como você adapta esse conhecimento, que ele vai se tornar aquele método, inclusivo ou não. Se você considera o que o aluno já tem ou não e se interessa. Se para nós, típicos, fazer as coisas, às vezes a gente está sem tanta vontade, com preguiça. Quem nunca acordou com preguiça, por exemplo, de ir para a aula, ou de dar aula, ou de ir para o trabalho? Só que a gente se organiza, se força e vai. Muitas vezes, para a criança atípica, ela precisa de um estímulo a mais que chama significado. Ela tem que saber o porquê aquilo vai acontecer.
Então, é muito mais sobre adaptar os conteúdos de uma forma que a criança queira fazer, do que vir aqui e falar para vocês: "Olha, você não pode usar tal método ou você não pode usar tal coisa". Espero que isso faça sentido para vocês. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é aquela questão. Hoje eu tenho os dados estatísticos aqui que o último censo escolar, 1,7 milhões de crianças estavam incluídas na educação. 1,7 é bastante gente, certo? 62% na educação, no ensino fundamental e 16% na educação infantil. E desse percentual todo, 35% são pessoas com transtorno do espectro autista. Então, a gente volta a falar, não temos mais lugar para falar que a gente não vai dar aula para esse público. Não tem como, né. Eh, Eles estão e não tem nada de errado eles estarem, tem de bom, né. Agora nós temos que estar preparados para recebê-los da melhor forma e mais inclusiva possível. Então, eu falei para vocês dos nossos 3 eixos. E uma coisa muito importante que eu quero trazer foi a escolha dos professores. Por quê? Temos muitos, cursos que a gente vê, não de educação, inclusiva, tá, gente? Estou falando cursos gerais, onde a pessoa que ela fala aquele assunto, ela não necessariamente teve a prática lá na sala de aula com aquele aluno, com alunos, certo? Então você tem muitos, vamos supor, vou pegar uma psicologia. Você pega um psicólogo que dá um curso X sobre um assunto, mas ele nunca atuou naquele assunto, ele já estudou aquele assunto. E algo que nós fizemos no nosso curso foi tentar trazer o maior número de professores possíveis que já estiveram frente a frente com um aluno atípico, ensinando música, né? Por quê? Porque isso faz toda a diferença na vivência dele. A Simone depois vai falar para nós, mas o quanto as características que os professores nos traziam era importante. E também os webinar. Além daqueles 3 eixos, dentro daqueles 3 eixos que nós temos, a gente tem as aulas, elas são síncronas e assíncronas. O que isso quer dizer? Que tem aula gravada e tem aula ao vivo, certo? E tem os webinar, que também são ao vivo, e nesse webinar a gente sempre traz mais alguém que tem experiência prática naquele assunto que está sendo tratado ali. Então, ele abrange muita coisa, tá? Que mais? Só vou mais fazer mais uma explicação sobre as aulas. As aulas síncronas que acontecem enquanto a gente está conversando, elas são ao vivo, mas elas ficam gravadas também. E tem as aulas que já são pré-gravadas pelo professor, então você vai, assiste a aula gravada e depois você tem uma aula ao vivo com o professor. Tenho certeza que Simone não assistiu todas as aulas ao vivo, porque às vezes a gente tem compromissos, a gente tem aula naquele dia e aí a gente assiste a aula que foi ao vivo e a gente assiste ela gravada. E é possível fazer a pós também neste contexto, tá? Que mais que nós vamos conversar? E voltando então, essa pós foi pensada para trabalhar toda essa questão do número de alunos que a gente já tem, seja em sala de aula, seja no estúdio. Muitas pessoas já estão recebendo alunos atípicos e o que é bem interessante, alunos sem laudo. E aí a gente fica naquela, o que a gente faz com esse aluno sem laudo? Porque os pais não falaram, muitas vezes os pais nem percebem que aquela pessoa é atípica, aquela criança é atípica. E aí você
fica naquela questão: o que eu faço agora? O aluno não está desenvolvendo, você não sabe o porquê, porque você não tem nada de palpável para se basear. Tudo que você tenta não dá certo, e aí você fica frustrado, e o aluno não evolui. E às vezes o aluno até sai da escola, e ele passa por você sem aprender. Sendo que às vezes é um aluno que você vê, olha só, um aluno com ouvido absoluto, que você não consegue fazer ele aprender nada, além do que aquilo que ele já traz. Fica você correndo atrás do aluno na aula toda, porque ele já é bom, ele já tem bom ouvido, e aí ele vai, ele toca tudo, ele traz cada dia uma música diferente, não termina nunca nenhuma, não consegue botar um acompanhamento, se é um piano, por exemplo, só toca melodia ali e você fica dessa forma. Bom, vamos trazer então agora para vocês a Simone, tá? Simone, bem-vinda. Vou te adicionar aqui, querida. Muito obrigada por acordar no domingo de manhã, depois de uma semana lotada de coisas, e se disponibilizar a estar conosco aqui para falar um pouquinho da nossa pós-graduação. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Pode se apresentar, Simone. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por poder estar aqui falando um pouquinho. Então, me sinto muito honrada. Eu sou a Simone Velho, sou de Taquara, Rio Grande do Sul, interior, e vou contar um pouquinho, então, desse meu processo, como é que eu cheguei nessa pós de educação musical inclusiva do século XXI, né? Que também foi uma caminhada interessante. Eu sou licenciada em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e desde o primeiro semestre que eu fui para a faculdade, eu comecei a trabalhar com autistas. Eu não sei explicar muito bem como é que isso aconteceu, mas eu fui para uma escola onde só atendia alunos autistas. E ali começou esse meu interesse, tanto que desde a minha formação da graduação, a gente não tinha nenhum, isso é final da década de 90, né? Eu entro na faculdade em 96, me formo em 2000, e não tive nenhuma disciplina sobre isso, mas eu tinha uma professora que ela era psicóloga e também musicista, né? Também com a formação em música, e ela era titular nas disciplinas pedagógicas. Então, meu primeiro contato começa ali, onde eu começo a dizer para ela que eu queria fazer um trabalho de conclusão que contemplasse a educação especial na época, né? Sempre as nomenclaturas, tanto que é um trabalho sobre deficiência mental leve, que também é a nomenclatura da época. Bom, termina isso em 2000, não tenho alunos, porque quando eu fico uns 2 anos da faculdade trabalhando com esses alunos especiais, né, em vários autistas, Down, paralisados cerebrais, mas eu me dei conta que eu não conseguia fazer as coisas andarem, comecei a achar que eu estava no lugar errado, eu era muito jovem, comecei a me atrapalhar. Então, me afastei. Só que esse viés da educação especial, tu pode até te afastar, mas ele te resgata depois. Então, passou tempo, abri meu estúdio. Eu tenho um estúdio desde 98, ainda estava na faculdade. E foram indo o tempo. Eu sei que em 2004 surgiu uma oportunidade de fazer uma pós em educação especial, o desafio da escola inclusiva. Não tinha nada a ver com música. E foi também assim muito teórico, mas um teórico diferente desse que eu fiz agora, que foi, né, da Academia Cultura, que é especializado na educação musical. Bom, também continuei sem alunos, mas o meu interesse nunca me abandonou, tanto que em 2006 faço um curso de musicografia Braille,
E daí as pessoas me perguntavam, para que tanto, né? Para que saber tanto se nem está trabalhando? Eu disse, não sei, eu gosto. E aquilo foi, ele não está te escutando. Conhecimento não ocupa espaço. Até vou fazer uma piada que a minha mãe, se estiver assistindo, vai concordar. Meu apelido em casa é Cabeção, né? Porque sempre tem que saber mais alguma coisinha, sempre. Daí, se um dia a cabeça vai ficar tão grande que tu não vai conseguir caminhar. Pois é, o Cabeção queria saber. E daí, logo depois que eu terminei o curso de musicografia Braille, apareceu um aluno cego, que ficou cego na vida adulta, né? E sei que a minha loucura era tanta que eu queria usar tudo aquilo que eu sabia, que ele disse assim para mim: ai, Simone, eu queria tocar teclado. Eu disse, mas você já toca? Toco de ouvido. E eu disse, tu sabe braille? E ele disse, não sei. Eu disse, braille é muito importante. Pois eu alfabetizei ele em braille. Que daí a pessoa que nunca alfabetizou, porque eu nunca fiz pedagogia ou magistério, né? Nunca tinha tido esse interesse, tá? E as coisas foram andando. Então, de repente, em 2015, sim, aparece meu primeiro aluno deficiente visual na escola pública, porque assim, eu tenho 2 viés de trabalho. Eu tenho o estúdio e desde 2013 eu sou professora do município de Parobé, que é uma cidade vizinha a Taquara. Então, ali eu vou me dando conta que assim é uma demanda diferente. Apesar do meu concurso não ser específico para música, ele era para artes e o meu diploma de formação da URGS ainda havia licenciatura em educação artística, habilitação música, né? Mas eu metida, fiz o concurso, passei e aprendi a desenhar. Nunca foi meu forte, mas tá, aprendi a desenhar, mas ia inserindo música. E aquele aluno começou a me instigar muito, né? E a partir dali começa realmente de 2015 para cá sempre ter alunos com diversas dificuldades. Enquanto isso, aqui no estúdio, eu já tive alunos que tinham questões também da autismo, né? E tudo muito dentro da deficiência intelectual, muito dentro disso que a Etna trouxe, que é não, os pais às vezes não dizem, né? E tu só tá com aquele aluno e tu fica assim, e agora? E agora? E tentando achar o ritmo. Bom, tudo isso para dizer que em 2022 eu vou para uma escola especial no município de Parobé. Eu saio da escola regular e caio lá. E daí eu começo assim, agora eu vou, e só com música. Aí agora eu realmente tenho que dar conta de mais coisas, porque a escola especial, diferente até da escola regular, a gente pega um público com todas as possibilidades, que num estúdio aqui eu não teria oportunidade de conhecê-los, de Ô, vivenciar com eles. Simone, é aquela questão, ou vai, não tem para onde você fugir. Não. Bom, e daí chega um momento que começa a passar. Eu já conhecia a Academia Cultura, fiz acho que uns 20 cursos de pedagogia do piano ali na época da pandemia, e surge esse curso de educação musical inclusiva. Eu disse, acho que é isso que eu estou procurando, né? Algumas pessoas falavam, musicoterapia, eu dizia assim, não, não é isso, é outra coisa, né? Bom, então o que aconteceu? Quando abre, eu me inscrevo, só que daí o curso ele começa em agosto de 2023. E ali, gente, as primeiras disciplinas, que foi legislação, que são disciplinas teóricas, elas já saem assim, era isso que eu precisava. Vou explicar por quê. Eu já vinha fazendo recitais e eu já na minha cabeça já tinha aquele negócio assim, eu tenho que incluir, eu tenho que fazer um recital que seja inclusivo. Apesar de não ter no estúdio um público assim. Nesse momento eu não tenho, né? Já tive, mas nesse momento eu não tenho. E
quando eu fiquei sabendo da Lei Brasileira de Inclusão, que foi através da disciplina, né, 3.146 de 2015, eu pensei, tá aí o que eu precisava para respaldar a minha ideia, porque era uma ideia que eu já tinha pensado no ano anterior. Eu tenho uma agência de publicidade que me ajuda nessa parte do recital, porque é muitas demandas, e o pessoal meio que fica assim, o pessoal que não convive fica assim, ah, mas precisa mesmo? Ah, não sei o quê. Daí eu fui assim, tem lei. Eu quero que o meu recital seja totalmente inclusivo, porque não é coerente, e isso é uma coisa que eu zelo muito, eu tenho um trabalho no estúdio que não conversa com esse meu trabalho do serviço público, onde eu estou só na educação especial. E daí eu Parabéns. disse, eu quero intérprete de Libras, eu quero a acessibilidade já tinha, né? Porque eu estou num espaço onde tem essa acessibilidade arquitetônica. Daí esse ex-aluno de Braille, eu entrei em contato com ele, falei com ele, e ele disse assim, ai, seria legal fazer uma adaptação do programa. E eu disse, tu me orienta. E daí começou. Então, assim, eu formei o ano passado uma equipe dentro. Isso, o recital foi dia 22, foi o dia do músico, 22 de novembro de 2023, onde o título é Desejos, Sonhos e Coragens. Exatamente porque era um desejo que eu tinha, eu não sabia como pôr em prática. Então, após a primeira porta de entrada que ela me traz, é isso, assim, esse respaldo legal que eu tenho muito respeito. Às vezes a gente escuta as pessoas falando quando vão trabalhar com a educação especial, eu não sei o que fazer. Essa parte eu respeito da frase. Mas quando as pessoas dizem, eu tenho medo, eu já me sou estranho, porque a gente não pode esquecer que todos somos seres humanos, então não existe essa possibilidade. Eu tenho medo, eu não sei o que fazer, mas isso eu posso correr atrás. Com certeza. Então, eu até mandei para a Etna um pequeno recorte do meu recital, onde fala exatamente dessa ideia de trazer o recital inclusivo, que eu estou transformando numa marca aqui do estúdio. Etna, se tu quiser largar um pedacinho. A todos, independente da sua condição física, mental ou social, buscando possibilitar a educação musical inclusiva, que ela tanto acredita. Para que isso se concretize, foi pensado em um espaço físico que tivesse acessibilidade, como é o caso desse auditório. Como a acessibilidade não pode ser apenas um viés arquitetônico, também temos aqui presente a professora Cibele Fernandes da Costa, que gentilmente, de forma voluntária, será a nossa intérprete de Libras no nosso evento, possibilitando que o recital contemple as pessoas surdas. Também decidimos em fazer um programa para o recital em formato de áudio, para que as pessoas com deficiência visual possam acessar o repertório que será executado hoje à noite, através de um QR Code. Sob orientação de Carlos Gol, faremos uma breve audiodescrição ao vivo, com uma ou duas palavras de cada intérprete, pois isso ajuda as pessoas com deficiência visual a compreender melhor a cena que está ocorrendo no momento. Como esse é o nosso primeiro evento na busca de ser um recital totalmente inclusivo, o Estúdio Simone Velho está ciente que ainda terá que caminhar muito para conseguir oferecer a todos uma experiência completa. Por isso, queremos deixar registrado que estamos abertos para, depois deste evento, escutar todos aqueles que tiverem sugestões. Etna, tá bom, até aí já deu uma pincelada do que foi, né? Então, e foi muito legal, porque as pessoas deram feedbacks, né? E assim, ainda sobre o recital, outras coisas que me fizeram pensar, que já está no planejamento para esse ano, que vai ser dia 26 de novembro,
A gente teve um trabalho com a professora Lisbeth com a prof. Lisbeth e o professor Léo Bor, né? Sobre um podcast. E ali o meu grupo optou em fazer com um duo, que é um duo de musicistas cegos, né? Acorde em si. E eles falam da questão da audiodescrição poética. Porque, assim, essa pessoa que me orientou, que era esse ex-aluno cego, ele disse assim, Simone, não precisa muito, mas só para eu saber, é criança? É um adolescente? É um adulto? E isso tudo eu explico no início do recital, porque não é costume, quando a gente vai fazer um recital, dizer assim, agora com vocês, a pianista Etna, que vai tocar, né, a Etna é adulta, então eu incluí uma palavra só. Só que esse ano, depois desse trabalho, que já foi em 2024, essa audiodescrição poética me deixou muito intrigada. Então, a minha ideia agora é acrescentar uma outra palavra onde a pessoa se define. Onde eu quero que cada um diga a palavra que eles acham que representa, né? Ah, eu sou muito, sei lá, criança, provavelmente, eu não sei como é que isso vai rolar, mas eu vou testar, porque eu achei muito legal. E então, esse foi o primeiro grande baque que a pós trouxe para a minha vida. Ela já sai mudando essa primeira caminhada. Nossa, Simone, que coisa linda. Ó, já você vai ter que pelo menos mandar para gente alguma coisa desse novo recital, porque o que nos define uma palavra, né, é profundo. É Diz muito sobre profundo. nós. Certo? Parabéns. Obrigada. Então, essa foi a primeira grande mudança, assim, né? Mas depois teve outra disciplina que mexeu muito comigo, que foi a disciplina onde falava, ele tinha vários viés, mas isso é bem no início do curso, sobre altas habilidades e superdotação. Para mim foi assim, né? Porque obrigada. Porque para mim foi muito impactante isso, né? Esse curso de altas habilidades, a parte de altas habilidades. Eu não conhecia, eu nunca tinha estudado. E daí fazendo a pós, assim, aquele aluno era isso, aquele aluno era aquilo. E eu não sabia administrar, porque é exatamente uma característica da altas habilidades que eu não sabia. Mas que a Prof. Etna traz agora na abertura é a questão eles cada dia é uma novidade e nada se conclui. E daí vamos por mão esquerda. Desespero! Não, já é outro assunto. E daí entra, e isso também é uma outra coisa que a gente que trabalha com pessoas tem que se dar conta que as coisas da gente, e por isso eu defendo tanto a terapia, elas aparecem. Eu sou uma pessoa que começa e termino. Eu curto o processo, eu gosto de fazer. E daí para mim assim, quê? Não vai? Como assim já é outra coisa? Nem sequer deu conta daquilo, sabe? E esses ganchos a gente tem que estar muito atento, porque isso vai pegando a gente, né? Então, assim, mas eu atualmente estou sem nenhum aluno assim, mas para mim foi muito bom, e no trabalho eu coloco essa frase assim, que eu preciso viver mais com os alunos de altas habilidades, né? Até também tem o termo dupla excepcionalidade, que eu também não conhecia, então ele também me trouxe, porque desses 3 alunos, 2 com certeza eram TEA, que obviamente nunca foi me passado. Não sei nem se eles sabiam, né? Eu não sei nem se os pais sabiam, mas nunca foi passado. Simone, e isso que você trouxe, nossa, parabéns, a gente teve ali uns comentários, né, aprendendo sempre, tudo isso, e as disciplinas em si, então, foram agregando conhecimento a você, e permitindo Sim. que você fosse desenvolvendo ideias e propostas Sim, novas, né? totalmente. Então,
Traz para a gente mais dessas ideias aí que você aplicou. Então, outra disciplina que para mim também foi muito marcante foi a disciplina da Prof. Lisbeth Soares. E aqui eu quero deixar registrado, assim, é um grupo de professores com muito conhecimento. A gente tem acesso a Prof. Lisbeth Soares e a Viviane Louro, que são os grandes ícones da educação musical inclusiva, né? Que é uma vida toda dedicada. Quer dizer, só isso a gente já fica assim, nossa, que maravilha. Bom, então outra, que foi na disciplina da Prof. Lisbeth Soares. Ela pediu para a gente fazer o PEI, né? Que é o programa... Plano... individual. É o plano especializado individual. Isso. Na escola, a gente faz. Eu no estúdio não fazia. E eu tô desde o final do ano passado com um aluno que é Down, né? O Vini. E ali eu disse assim, mas olha, claro que eu tinha que estar agregando isso. Porque a Prof. Lisbeth falou da gente fazer uma entrevista, isso é uma coisa que eu, em 2024, ainda não botei 100% em prática, mas está registrado para 2025 eu começar a fazer, né? Para ter uma noção um pouco maior. E eu criei uma estrutura, a partir da aula da Prof. Lisbeth, uma estrutura aqui no estúdio temporal para esse aluno, para o Vini. Então, coisas que eu modifiquei para dar conta para o aluno, para o Vinícius, né? Prof. Etna, se tu puder botar, um sobre a estrutura da sala, onde eu mostro como é que eu criei uma organização na sala para ele ter uma questão temporal. É um vídeo bem curtinho. É um vídeo bem curtinho. Eu acho que é o vídeo que eu não consegui pegar. É o Vinícius. Pode ser o do Vinícius se estica primeiro? Pode. Esse é da psicomotricidade, que foi outra coisa que foi com o professor Júnior Kadima, que para mim fez muita diferença, né? A questão do aquecer, preparar o aluno por conhecimento que vai vir. Então, vocês vão conhecer o Vini fazendo esse momento de aquecimento. Vamos acordar o corpo? Vamos! Então, vou botar lá. Se vocês olharem lá atrás, tem as cadeiras. Lá seria a primeira inscrição. Aqui onde a gente está é o meio da sala. Então, aí a gente já está numa segunda parte da aula. E tem uma terceira inscrição, que é mais perto da porta de saída. Pula, sem parar. Pula, até a música parou. E chega lá em cima. Nossa, acredita, embora. Olha lá fora e o sol já vai surgindo. Bom, Prof. Etna, é só um chururuzinho assim para mostrar. Então, essa questão. Aí também foi a disciplina de psicomotricidade, então, que a Prof. Viviane Louro também trouxe, que, nossa, eu não faço isso, né? Eu fazia uma aula de musicalização, que o trabalho com o Vini é um trabalho de musicalização, ainda mais num primeiro momento mais sentado, para depois eu ir para mais movimentos, né? E eu resolvi mudar exatamente por causa das disciplinas que teve com a Prof. Viviane Louro sobre psicomotricidade e com o professor Júnior Kadima. Nossa! Ô, Simone, que detalhes importantes que você trouxe para a gente, porque uma coisa é a gente falar, olha, você tem que trabalhar psicomotricidade, olha, você precisa abrir o seu recital fazendo uma audiodescrição, fazendo libras. Outra coisa somos nós assistirmos isso numa live que fala o quê? Da vivência e da educação musical inclusiva. Não vou chorar, gente, não, prometo. Mas isso me emociona, porque todo mundo sabe que eu sou chorona mesmo. Mas isso me emociona de saber que os conhecimentos que foram transmitidos durante a pós, eles foram aplicados. E eles foram transmitidos de uma forma que você pega
e aplica, tá aqui, faz. Sim. E agora, porque essas todas eu mostrei do estúdio, né? Mas eu queria realmente mostrar, porque eu sei que eu sou, tenho um diferencial da maioria do público que trabalha em escola regular e que tem a inclusão. Eu estou num espaço onde a gente atende só esse público, né? E sim, é bem complexo. Eu entrei em 2022. 2022 eu achei bastante difícil, assim, achar, porque a gente tinha um público, ele ainda não funcionava como escola, ele já tinha esse título, mas a gente tinha pessoas com quase 60 anos, né? E daí, no primeiro ano que eu tô lá, em 2022, eles fazem a formatura, então a gente fica realmente com um público até 18 anos, que foi o que eu comecei a viver em 2023. E agora, e eu acho que esse foi o grande impulso também que a pós me deu, eu comecei, claro que isso não é com todos, com um público mais jovem, que a gente tem ali os pequenininhos de 4 até 10, a gente trabalha a questão da musicalização e depois os outros eu comecei a ir para tocar em grupo e aprender instrumento. E é muito bonito, porque eu toco violão também, né? Mas não ensino, não tenho a metodologia do violão. E a gente vai, assim, teve uma disciplina que eu fui, que foi um webinário com o prof, agora me fugiu o nome do prof de violão, prof. Etna, me ajuda. O Alan Alan Almeida. Isso. E eu até interagi bastante, porque eu já estava nesse processo deles tocarem, né? Daí ele disse assim, ai, gente, tirem as cordas do violão para ensinar. A Simone precisa confessar que ela não sabe trocar corda de violão. Por quê? Meu pai sempre tocou violão, meu irmão toca violão, então para quê, né? Para que eu vou aprender? Né? A gente terceiriza algumas coisas. Hoje em dia, quem troca corda de violão, só para vocês rirem um pouco, é o nosso guarda da escola, o Daniel, porque ele toca violão, então quando eu preciso, ele que troca. Bom, então, eu consegui fazer com eles um processo onde eles usassem só o mi e o lá. Fiz uma música, e isso é importante, assim, a gente ter tanta capacidade dentro da área musical para fazer as adaptações também. Então, eu quero mostrar para vocês um grupo tocando, cada um dentro das suas possibilidades. Eles estão no violão tocando só 2 cordas, o lá, que é a tônica, e o mi como dominante, e no teclado também. E a gente cantando. Mas eu fiz uma progressão de entrada, que também isso é bastante difícil, quase como uma ideia de orquestra, onde começa o fulano, depois é o fulano e o ciclano, né? E esse time para eles é muito difícil às vezes. Então, prof. Etna, vou te pedir para te colocar. Vocês vão ver que a prof. Simone tinha falado antes, não pegou o tom, saiu cantando no tom que ela bem achou que era adequado e depois ela se deu conta que ela estava fora do tom. Mas que vale a intenção, né? Então, prof. Etna, Dia da Família, a Fungaláfia. Foi dado por eles, assim como o figurino. Eles decidiram que eles iriam usar lenço, já que é a banda dos gaúchos, e as meninas, por uma sugestão do Luiz, a tiara com florzinha. Então, é sobre isso que vocês vão assistir agora. Então, espero que vocês aproveitem bastante a nossa música de boas-vindas. Ai, pessoal, eu podia ter cortado um pouquinho, mas... desculpa. Tá trancando? Então,
me dei conta que eu estava bem fora do... Pessoal, eu fiquei muito orgulhosa. Segura, todo mundo conseguiu. Então, eu fiquei muito orgulhosa deles, porque é um processo bem difícil, né? Esse time de esperar, de estar na frente dos outros. Então, até a estratégia da Ana, do microfone, ficar por último, porque ela é muito agitada. Então, assim, a gente tem que pensar musicalmente, a gente tem que pensar na questão de perfil de aluno, mas é um trabalho muito lindo, que a gente vai vendo, assim, como eles vão florescendo. Desse grupo, eu agora tenho esse primeiro menino que está com o violão, que ele está segurando do ladinho, o Luiz, que ele está agora já fazendo acordes. Até depois, Prof. Etna, tem uma fotinho, acho que eu te mandei, do braço do violão. E o menino, depois do segundo do violão, isso, ó, foi uma sugestão minha para ele achar. Ele está fazendo, então, uma música onde a tônica é lá maior, então tá ali o adesivo e o Mi. E ele escolheu as cores, a gente pegou um papel adesivo, colocou, né, para ele se achar. E um outro menino que me pediu para aprender teclado agora em outro nível, e isso também me deixou muito orgulhosa, porque ele eles têm algumas questões de condutas bem difíceis, e ele disse para mim que ele quer tocar na igreja, e a gente fica pensando que talvez a música seja a grande porta de entrada para eles socialmente. Então, assim, não tem como não se emocionar. Não tem, é muito além do que ensinar música. Essa é a parte. Esse aqui foi um recurso que eu utilizei, essas fotos, para ensinar a pentatônica no teclado, a família musical, ali estão eles tocando, que vem de inspiração do livro da Brincando. Vou ter que fazer uma colinha aqui, brincando. Gente, fugiu o nome. Mas assim, ó, foi sensacional. Isso aí é aqui, como é que é o nome da prof? Eu fiz só uma adaptação do livro dela. Piano Brincando, atividades de apoio para professor. Betânia. Que é da Maria Bethânia Paris e Fonseca. E assim, isso é um material muito antigo, eu só atualizei, trouxe ele para o colorido e uso como início da escala pentatônica para usar só as pretas, o papai, a mamãe e os 3 filhinhos. E foi aí, então, que começou a gerar. E isso tudo, esse material das teclas pretas eu já tinha. Eu já era uma coisa que eu usava aqui no estúdio, mas nunca tinha aplicado dentro com alunos, né, neurotípicos, com alunos atípicos. Então, assim, para mim, a pós me trouxe, acho que esse lugar, assim, ó, Simone, vai, é isso mesmo. Vai que sempre tem recursos, sempre tem material, sempre tem mais um conhecimento que tu pode agregar. Simone, uau! Quanta coisa linda! Em pouco tempo, como você conseguiu traduzir? Eu acho que não teria pergunta, roteiro, que a gente poderia pensar que demonstrasse tão grandemente tudo que a gente trabalha na pós. Porque a gente trabalha legislação, a gente trabalha PEI, a gente trabalha o aluno no individual, no coletivo, a gente incentiva a fazer as apresentações. Sim. E tem uma coisa, gente, eu não vou chorar. Mas tem algo que acontece, que é ver esse último vídeo que você trouxe. Para cada aluno ali, talvez conseguir tocar com uma corda de violão em grupo, entrando na hora certa, fazendo uma música que é a mesma, isso é o mesmo princípio que a gente usa no nosso coral. Sim, sim. Seja a grande
talvez tenha sido a primeira vez que ele conseguiu fazer algo por ele, de destaque. Porque sozinho, porque ele conseguiu fazer aquela corda sozinho, sem um professor de apoio pegando na mão dele, sem ninguém ajudando ele a escovar os dentes. Nesse ponto, é o ponto da dignidade humana de produzir algo. E isso, né, eu também devo após, Prof. Etna, a questão, uma frase que veio de vários professores, mas tu em especial, que é a questão do todos têm direito de aprender. E isso é aquela coisa assim, a gente que trabalha na escola especial e a gente tem alunos que a gente não tem acesso de forma geral, né? Que a gente não vê circulando na sociedade, porque normalmente, né? Às vezes é um cadeirante que tem uma paralisia cerebral, são várias camadas. Por isso, assim, a escola especial, acho que eu fiz a pós estando no lugar certo, porque eu pude ver muita coisa, né? Diferente. E se dá conta que todos, independente da limitação física ou cognitiva que existe, têm direito de aprender. E daí eu volto para aquela minha fala, porque todos somos seres humanos. E se estamos aqui, é porque merecemos evoluir, merecemos crescer. Então, assim, ó, eu acho que após, se eu fosse resumir numa frase o que ela me trouxe consistência para aquilo que eu já acreditava. Nossa, Simone, muito obrigada. Obrigada por ter estado conosco aqui. Eu volto para te agradecer mais um pouquinho daqui um pouco. Deixa eu conseguir fazer isso aqui. Bom, a gente pode se inscrever, então, no site da Academia Cultura, e aí a nossa equipe vai entrar em contato, certo? Vocês também podem acessar o Instagram da Academia Cultura, mandam um direct. Lá tem o link também da inscrição. Podem falar comigo, tá? Eu gostaria de agradecer a Simone, agradecer à Academia Cultura por permitir que a sementinha que estava plantada no meu coração em 2021, 2022, quando eu fui falar com Cláudia, agradecer por ter confiado que esse público merecia mais, merecia professores que estão aí hoje com esses resultados maravilhosos, como a Simone, como todos os outros colegas de turma dela, né? E esse é o grande impacto que a pós-graduação traz. Essa transformação que a gente viu na Simone, que a gente vê em tantos outros, porque nós já temos o querer. Talvez a gente não sabe o como, mas como a Simone mesmo diz, tem o medo é algo também que não nos cabe mais. A gente precisa buscar e para a gente conseguir, né? O que mais que eu vou falar para vocês? Gente, é isso. É amor, é transformação, é união, é conhecimento, pegar tudo isso junto e dar. Na escola especial onde eu também trabalho, a Simone trabalha em uma, eu trabalho em outra, nós temos um lema, né, da escola, que é Escola Colibri, dando voz a quem não consegue mostrar sua voz. E isso é muito significativo, porque com as nossas práticas pedagógicas, musicais, inclusivas, nós conseguimos dar música para quem não conseguia antes transmitir a sua música. E é o que eu sempre falo também, não importa se ele vai tocar numa orquestra ou se ele vai tocar violão com 2 cordas na festinha de família, mas ele está ali e ele está produzindo, tá? As perguntas
que o pessoal fez já foram respondidas, então, que é em relação à inscrição, tá bom? E eu agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco, que veio nesse domingo de manhã, e também para todos que vão assistir depois, certo? E Simone, vou colocar você de volta aqui para te fazer um coração. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Ó, um recado último, prometo. Vai ter uma aula fechada no Zoom para os pré-inscritos, tá? Com a professora Liana. Não vai ser live. Nós vamos falar de estratégias aplicáveis naquele momento. Então, aproveitem, se inscrevam e eu encontro com vocês, gente. Muito obrigada e até a próxima.